Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meu caro. Pô, que maravilha. Você tá bonito hoje, cara. Obrigado. Elegante. É a altura do nosso convidado. Muito bem, garoto. Mais um dia especial aqui na nossa casa, não é mesmo? Um dia especialíssimo, já começar comunicando vocês que não conhecem o Na Linha de Frente, nós somos o único programa de empreendedorismo semanal da Capital Federal. E aqui você encontra muito conhecimento, muita história bacana e muito aprendizado para você aplicar nos seus negócios. Já vamos agradecendo aqui a todos os nossos patrocinadores, né? E agora sempre entra as cartelinhas dele, que se a gente esquecer, passa. Talk Acessórios, Softal, Destino de Negócios, Noman, que veste esses garotos maravilhosos. Viu como eu tô mais estiloso também? Tá cada dia mais Obrigado. bonito. Luiz Marcelo, obrigado pelas nossas madeixas aqui, lá no Hélio Diff. Mais tarde a gente vai almoçar onde? Fogo de chão, porque a fome já começou logo cedo. Agradecer esses nossos apoiadores, não é isso? Agradecer Top Troféus. E não menos importante, nossos queridos da EI Produções, que estão aqui atrás, produzindo todo esse conteúdo aqui para chegar até a sua residência com o melhor áudio, com o melhor vídeo e com o melhor conteúdo por Dan Rocha e Felipe Pataro. Ah, garoto, gostei, né? Tá ensaiadinho. Gostei. E pra acompanhar a gente, onde que tem que entrar? Aonde, meu jovem? É Todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify. Se pedir pra Alexa, ela toca. Já se inscreve lá no canal do YouTube, deixa seu comentário pra gente. E todos os sábados, às 10 horas, aqui nas telas da Band Brasília, meu caro. Vamos pra cima? Vamos pra cima, hoje que agora é sobre futuro. É, meu filho, não é brincadeira não. Hoje aqui, velho, senta aí na sua cadeirinha, pega o caderninho e já bota um gravador do lado pra anotar tudo e ouvir depois de novo. Quer dizer, não, dá pra entrar lá no nosso episódio e fazer de novo, Também né? dá, mas o mais legal é o seguinte, é que vai parecer que a gente não tá no hoje, a gente tá no amanhã, tá certo? Boa. E o amanhã, que é o hoje, ele já falou sobre isso lá atrás. Então, meus senhores, Gilberto Namastec, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Famoso Giba. É uma honra tê-lo aqui em nossa bancada. Eu tenho certeza que você vai compartilhar muitas visões, né, para os empresários e muitas tendências que a gente tem que estar muito conectado para fazer mais e melhores notas fiscais. Exatamente. Vamos emiti-las. Giba, antes de você falar quem é o Giba no Jogo do Bicho, eu vou fazer um quadro, que já que a gente está falando de tecnologia, né? Eu pedi para a IA te apresentar. Uau. E agora a IA vai fazer essa apresentação. Gilberto Lima Júnior é futurista, humanista digital e empresário com atuação em mais de 40 países. Sócio da Going Global e da Inori Participações, já coordenou políticas públicas de tecnologia da ABDI e liderou escritórios internacionais da Apex Brasil. Hoje, preside o Instituto Iluminante e atua na Cruz Vermelha Brasileira. Rapaz, um homem é referência em inovação geopolítica e tecnologias disruptivas com impacto social. Senhoras e senhores, Giba! Além de colunista... Ah, faltou, aí ó. Isso, que sempre escreve matérias, porque eu acompanho. Obrigado. Né? E foi diante de uma dessas matérias que me despertou falar assim, cara, nós temos que chamar logo o Gilberto. Então, pode se apresentar para a galera agora, pro pessoal da nossa audiência. Pela sua ótica agora, né? Não, porque você inibido agora com a IA. Não, eu acho bacana e tenho aprendido interagindo com as pessoas, né? Que até melhor do que dizer o que eu faço, né? Quando me apresento, é dizer que sou uma pessoa que tem muita fé no ser humano. Tive esse privilégio, como foi dito, de conhecer o ser humano em diferentes tons, cores, matizes, raças, crenças, em mais de 40 países por onde rodei. Alguns deles eu fui 8, 10, 12 vezes, né, em virtude do trabalho que desempenhei sempre no comércio internacional e na área de tecnologia, juntando esses dois segmentos pelo mundo, né? Mas, sobretudo, de entender que esses valores humanos e a percepção de um novo humano, né, que a gente pode trazer aqui uma definição mais atualizada de neo-humanismo, né, é algo que me prioriza a vida hoje, que é a conexão
com natureza, é a conexão com as pessoas, é o valor essencial que está por trás do cumprimento da missão de um empreendedor, de um empresário, de um simples operário, né? É um enxergar, é um perceber da vida, né? E é uma sintonia, uma conexão com pessoas iguais a vocês, que têm ali nas suas capacidades, seus dons, seus talentos, um comprometimento de colocar isso em favor da vida, independente do que isso materialize do ponto de vista financeiro, e até porque, na medida em que conscientizam esse desapego, a abundância vem, a prosperidade é cada dia maior, né? Então eu sou esse ser humano que está olhando cada vez mais para isso. Criei 2 filhos incríveis, né? Um que é um cantor aqui de Brasília, o Alan Massai, super conhecido aqui, né? Tá lá em Portugal há 3 anos, o menino tá fazendo um sucesso impressionante lá. A minha filha, que é do audiovisual, danadinha, também tem 14 prêmios lá no currículo dela. Olha aí. E como diretora, assistente de cinema, audiovisual, de grandes nomes lá no Rio, né? E uma esposa extraordinária, que é a base, um esteio, né, formidável de conhecimento intelectual e de exemplo espiritual. Eu digo que é minha monja, né? É uma mulher maravilhosa, que é a Margarete. Nós estamos 38 anos de estrada, né? De parceria. Da Rocha. O Rodrigo Hilbert, ele puxa a régua. Agora vem o Gilberto puxando a régua mais. A gente vai ter que fazer agradecimentos às nossas esposas aqui. Por favor. Porque senão, bicho, né? Mas a gente vai ter que... Vamos pedir para Iá, porque ele tá com a dele bem elaborada já. A gente não pode ser simplista, não. Tem que trabalhar o texto aí. Tem que trabalhar o texto aí. Mas é verdade, né? Porque imagina, é uma pessoa que a vida inteira teve essa sensibilidade, essa percepção da espiritualidade. Foi alguém que me fez olhar para uma planta e me emocionar com uma planta, com uma flor, né, com uma árvore, entender a característica física mesmo de uma majestosa arte, que é um arara, né, que é um papagaio, que é um animal, seja ele qual for. Então, eu me coloco muito hoje nesse híbrido de uma neantropia, que nós podemos falar um pouco disso, que é a minha linguagem mais técnica de futuro, que vem a ser o neo-novo, a entropia é a relação do homem-máquina, né? Com o neo-humanismo, que é um conceito mais recente, né? Do Sakar, que é da Índia, que quer enxergar esse homem em sintonia com a natureza, em conexão com a natureza. Em que momento essa transição do Homo sapiens para o Homo digitalis, ela precisa integrar, ela precisa trazer essa sensibilidade e essa percepção? É ir contra a tecnologia, ter medo dela, rechaçar ela? Ou é integrá-la, utilizar do que há de melhor da tecnologia em favor da vida, na regeneração do planeta, na melhora das relações? Então eu estou muito nesse campo de visão, muito dedicado com leituras, com escritas, artigos, né, colunas, tudo que eu tenho feito nos últimos tempos, nas palestras que tenho proferido, tentando trazer esse humanismo digital, né, esse temperar a tecnologia com o calor humano. Eu acho super legal, e até vou já levantar mais outra bolinha para você. Recente, eu cheguei do Japão e lá tive a oportunidade de visitar a Expo Osaka 2025. Fantástico. Não conhecia, confesso aqui a minha ignorância em não ter esse olhar, mas é a exposição internacional mais antiga do mundo, onde os pavilhões são representados por países e aonde mostram as suas tendências, a sua cultura e o que ele está mostrando para o mundo, o que ele quer divulgar para o mundo, né? E é muito interessante que nesse ano de 2025 a pauta, a bola da vez, é uma questão de sustentabilidade, a responsabilidade com o meio ambiente, né? Todas as formas que a gente pode prejudicar menos, porque nós temos que tomar muito cuidado, porque não prejudicar eu acho que não existe. Não prejudicar o meio ambiente. Eu acho que tudo que é feito hoje em dia, de alguma forma, a gente agride, né, a quem tanto nos serve. Então, é bem interessante a galera ter esse olhar para essas missões empresariais, das quais você faz muitas delas, né? Sim. 30 anos de comércio exterior, né, e cerca de 25 anos na área da tecnologia, e nos bons últimos anos integrando isso, eu pude organizar a presença, a participação de empresários em muitas missões pelo mundo. Posso dizer especificamente em 18 países, nós tivemos a oportunidade de promover, então, não só a participação em feiras internacionais, mas como em congressos, seminários refresh, né, coisas que façam rethinking, né, a possibilidade de um repensar, de uma percepção diferenciada da caixinha, dos modelos tradicionais, que aqui no dia a dia, né,
né, a luta pela sobrevivência, o risco empresarial e tudo mais, faz as pessoas não ampliarem os seus repertórios. E essas missões têm esse poder. Então, sim, pude realizar. A Expo, ela eu diria que é assim, um grande ponto, uma grande convenção da criatividade humana. Né? A Torre Eiffel é o resultado de uma Expo em Paris, naquela altura, né? É quando o país anfitrião ele quer mostrar para o mundo a sua criatividade, seja industrial, seja a sua criatividade mais lúdica. Ele quer impactar e levar a sua cultura, contribuir com a sua cultura, mas não se fechando para a ideia apenas de se expor, justamente porque todos os países que ali estão com o mesmo propósito, então de se apresentarem uns aos outros, de se integrarem. E esse humanismo, de alguma maneira, quando a gente observa em ambientes empresariais ou em ambientes culturais, a gente vê que o ser humano ele é muito bonito, ele tem uma capacidade extraordinária, ele tem um poder criativo excepcional. Gente, nós saímos em poucos anos de uma enxada na Terra, né? E já ali nos anos 60 pisamos na Lua. Esse é o poder do ser humano. Sim. E quando a gente está falando aqui de pisar em Marte, com tudo que a gente possa questionar em relação a isso, estamos cuidando bem daqui para estar indo para o lugar, mas por outro lado o investimento ajuda a gerar tecnologias que no uso civil também vão contribuir. Né? Então a gente pode fazer vários questionamentos, mas o ponto alto é, nós somos a imagem e semelhança de uma força universal extraordinária. E nós, na medida que tivermos a capacidade de desenvolver uma tecnologia que eu chamo de tecnologia da consciência, de tecnologia espiritual, se a gente consegue daqui a pouco investir um pouco mais nessa percepção dos bilhões de dólares que a gente coloca para desenvolver uma IA que seja bem-vinda, né? Da robótica, e todas elas, vamos falar de algumas disrupções aqui, né? Mas esses dias encontrei no evento People of the Future, né, com o Tony Ventura, e ele estava com o humanoide dele lá, né? Aí eu bati um papo com o humanoide, sou eu, né? O monólogo, o humanoide lá ainda não fala, embora tenha um IA lá que está desativado lá dentro, eu descobri isso. Olha né? aí. Mas eles estão aguardando, né? Para poder soltar. Estão aguardando. Eu acho que ela está aí assimilando, por enquanto, né? E aí eu até brinquei ali com o humanoide, que chama Futuro, né? Falei, o Futuro. E se além desses bilhões de dólares para realizar coisas incríveis como você, nós também pudéssemos estar investindo em tecnologias internas nossas, né? Por exemplo, da telepatia, da sinestesia, da mediunidade, das tecnologias que são conhecidas da humanidade há milhares de anos, né? Hoje nós estamos pegando, com aquela ideia do Elon Musk de pegar e colocar um chip no cérebro de alguém, né? Porque o Elon Musk é um transhumanista, né? Tem uma classificação para isso. Transhumanista, que são os caras que entendem que, cara, morrer é um erro da natureza, adoecer e envelhecer são erros da natureza. A maneira racional, extremista racional que eles pensam, levam eles a vi uma Singularity, inclusive University, né? Que eu tanto gosto, respeito, mas os caras são extremamente pragmáticos na ideia de que, ó, deu para o ser humano, a inteligência artificial vai dominar se o ser humano quiser acompanhar. Isso é o discurso do Elon Musk. Tem que chipar o cabeção do cara. Depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? E qual o exemplo de que não é bem assim? E qual o exemplo que se a gente investisse em tecnologias do que já somos nós, poderíamos inclusive ajudar o lado de fora da tecnologia? É quando você está vendo o seguinte, que a IA está consumindo energia elétrica num nível absurdo. Eu não vou afirmar aqui, mas vou levantar aqui uma possibilidade que é uma teoria, né? Eu não chamaria tanto da conspiração, até porque eu não gosto delas, né? Mas dizem que em um dos episódios recentes, que foi aquele apagão de Portugal, pouca gente fala, mas que isso tem a ver com o consumo de energia desenfreado da IA. Olha aí. De fato, os data centers, né, estão consumindo muito mais. O Brasil está dando incentivo, o Haddad liberou agora um monte de incentivos, porque o Brasil vai ter possibilidade de geração de energia limpa e tal, e nós vamos precisar sempre de sistemas de resfriamento, né, data centers subaquáticos e tal, né, para dar conta da IA. Só que não é só a IA. Você tem as criptomoedas, né, você conhece bem, consumindo gigantescamente. Quer dizer, então a IA tem sede. As criptomoedas têm sede e elas estão bebendo a água de uma população que em 2050 será de 9 bilhões de pessoas. Caramba. E que não tem água. Então, o que os caras perceberam? Ora, já que consome tanta energia, o que não consome tanta energia e tem um processamento muito rápido? Cérebro humano. Então, o que a galera está fazendo? São chamados organoides, né? Pegando neurônios
do cérebro humano e colocando num chip. Então a velocidade de processamento está gigante e o consumo de energia está mínimo. Ora, então se nós estamos olhando para dentro do ser humano, tirando de dentro dele para fazer uma tecnologia que é fora, para atender o ser humano funcionar, cara, nós precisamos achar um meio termo nessa história que eu chamei entre a neantropia e o neohumanismo. O Giba, minha cabeça está explodindo aqui já. Eu quero fazer uma pergunta aqui que vai ser quase meio que básica, mas a gente vai entrar. Mas antes disso, eu queria falar duas coisas. Primeiro, você viu como o menino voltou lá do Japão mais, né? Rapaz, não é sobriedade, não, o assunto, porque não sei o quê. Não, gostei, eu gostei. Filosofou ali no início. Gostei, rapaz. Observei. Eu tava pesquisando, inclusive, uma série que tem um cara que ele tá colocando a vida dele inteira para gerar fórmulas de como viver mais e viver melhor. Eu assisti. Eu tava buscando aqui o nome. Ele faz auto-biorraqueamento pesado lá. Tudo gira em torno disso. Mas assim, já que você tocou no assunto do Japão... Você não faz outra pergunta não, que eu tenho uma pergunta aqui na frente. Não, é só uma colocação, porque eu vejo o Giba falando e eu percebo muito o velho e o novo a todo momento. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de futuro, ele está trazendo técnicas milenares ou situações que o nosso corpo reage, né, que o nosso corpo age, que é a questão da mediunidade, que é a questão, né, de você fazer telepatia, se você fazer ali a sua meditação e encontrar a cura, né, num momento onde existe muito problemas de cabeça, de depressão, saúde mental, né? Então, assim, eu vejo muito essa questão do velho e do novo. E quando eu cheguei no Japão, eu fiquei vendo esse velho e o novo. Incrível. Eu falei com isso com você no telefone. Conversando entre eles. Assim, essa dicotomia absoluta a todo momento. Você está andando com prédios, arranha-céus e ao mesmo tempo você encontra um templo milenar, totalmente cuidadoso. Você está andando na rua com um cara parecendo um futurista, literalmente vestido com capacete e coisas afins. Ou até com um negócio de patinho. Você olha... com pijama de patinho, e você olha no mesmo ambiente uma geisha andando vestida mais clássico, de kimono. Perfeito. E tudo direitinho. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão do ponto de vista empresarial, de que eu tenho que olhar a tendência, eu tenho que olhar a inovação, eu tenho que olhar a tecnologia, mas às vezes a cura, às vezes a solução para o seu problema na empresa vai ser fazer o essencial, fazer o feijão com arroz, fazer aquilo que é o certinho ali, ó, o beabá. Não também ficar querendo inventar, e você fala muito sobre isso na sua palestra também, né? Como é que é? O efeito manada, né? Você sair um pouco desse efeito manada e entender qual é a sua dor, como você soluciona o seu problema para o seu negócio. Perfeito. Exatamente. E como você aplica a tecnologia a partir disso, né? A partir do básico, a partir do essencial. Mas, continuando a pergunta, esse parênteses foi maravilhoso, eu adorei. Mas a pergunta é o seguinte, porque assim, na cabeça do nosso público aí, né? A gente tem muito empresário, pessoas que querem empreender, né? Eu queria que ficasse bem claro, né? O que é o futurista e qual que é a importância, né, dessa pessoa, porque eu leio bastante, né, a gente já trocou algumas ideias sobre... Aprendo contigo, inclusive. No SXSW, sobre a Amy Webb, que é a palestra mais procurada, tem filas do mundo, isso. Maior futurista do mundo, né, e assim, geralmente cara, vamos escutar, porque realmente ela fala, esse ano vai tal, bicho, ela 90... Acerta mesmo. Ela acerta mesmo. Pô, e aí, qual que é, né, do futurista e qual a importância para os empresários que estão nos assistindo? Legal. Depois eu quero comentar do Black Mirror nessa parada aí. Não, legal. Só para eu entrar na fila aqui. Mas super importante essa tua pergunta, porque às vezes o pessoal vai, você é futurólogo, futurista, bola de cristal, tal, né? Eu falo, olha, assim como já foi, essa deve estar bem, né? Não, mas assim como... O cara entregou a idade dele, você viu? Eu nem sei quem é essa. Não, é antiga. Mas assim como um economista, né, ele não pode, em hipótese alguma, indicar para uma empresa, indicar para uma organização, né, um cenário de tendência econômica, sem estudar gráficos, sem estudar, né, teorias, sem estudar tendências no sentido do que está acontecendo, que reações podem provocar, sem ter um conjunto de ferramentas e metodologias que apontem
para a sua afirmativa, igualmente não se pode considerar um futurista aquele que simplesmente dá uma opinião pessoal sobre alguma coisa. Exatamente. Né? Então o futurista ele tenderá, obviamente ainda que carregue parte da sua opinião, a identificar nas fontes de conhecimento, nas fontes de informação. Por exemplo, eu para poder indicar algo para uma empresa, eu posso te dizer, eu tive necessariamente, para quem quiser entrar nesse segmento, amanhã tem um futurista te apoiando, vai compreender que ele vai te provocar a ampliação do seu repertório. Perfeito. Que se você não amplia repertório, você está dentro do universo de segmento de atuação teu e a tua capacidade de fazer sinapse de tomada de decisão é muito limitada. Sim. Né? Vai na manada, né? Vai na tendência que não é tendência, que é moda. Por isso que eu falo, né? Nas frases do Pataro, eu sou o melhor repertório dos melhores repertórios que passam por mim. Então... Bebam nessa fonte, né? É verdade, né? Então, o futurista é aquele então que se embasa tecnicamente na análise de cenários. Eu preciso entender o quadrante mágico do Gartner quando eu estiver analisando prospecção tecnológica, né? Em algum momento no quadrante mágico do Gartner, que aponta, inclusive em tendência de bilhões de valorização de algumas novas tecnologias, ele vai mostrar, por exemplo, que é apenas um hyper. Nós tivemos, e vai voltar com todo o poder agora, né, mais um pouquinho na frente, mas nós tivemos o metaverso como um grande hyper que não pegou. Né? Então, o futurista ele é aquele que ele tem uma opinião crítica das coisas. Ele não é um empolgado com as coisas. O futurista, ele diante de... Obviamente, você destacou que faz diversas pesquisas, né? Pesquisa, estuda, pega tendência, mas ele aplica pesquisas? Ele aplica questionário de pesquisa para descobrir uma tendência? Para montar o cenário. Para montar o cenário ou não? É basicamente em estudo e senso crítico? Não, também tem. Depende da consultoria que opera, que foca ou que usa a metodologia do futurismo. Então vamos dizer que o futurismo ele acaba se enquadrando mais como uma metodologia. No passado, o generalista, ele era muito mal visto, né? O que era o generalista? Esse cara é igual patinho. Né? Ele não nada direito, não voa direito, não anda direito e tal, né? E havia muita... Essa é outra pegada que pode ser para comparar para o empresário, para deixar de ser um patinho, para você deixar de... Não voa direito. Não voa direito, nada direito, né? Peraí. Enfim. Vou anotar aqui. Né? Então eu chamava assim, essa síndrome do pato, né? Esse era o generalista, mas visto de uma ótica pejorativa, né? Você é um generalista. Por quê? Porque o especialista a vida inteira, ele foi muito mais valorizado. Sim. Bicho, mas aí você tem que começar a entender que para onde o mundo foi, com o impacto de informação, com o impacto tecnológico, com os horizontes de possibilidade de conhecimento e aprendizagem, né, você vai identificar que o futuro pertence, né, aos nexialistas, que é o nome chique para generalista. Pô, gostei. Eu vou anotar aqui. Então, eu fiz um artigo falando sobre isso. Nexialistas, com um xizinho ali, né? Nexialista. Pô, o que é um nexialista? Ele é o cara que vai tentar criar nexo entre coisas aparentemente desconectas. E aí eu vou lembrar aqui um exemplo, que em privado eu acho que a gente já conversou, em outra ocasião, que é que raios teria a ver os donos da aviação civil norte-americana terem seguido até o laboratório da Nordisk, lá na Escandinávia, né, para uma reunião com o presidente desse laboratório. Essa eu já levei para 4 cantos aí, já. Não, vamos falar para o nosso público, então, né? Quem faz roadmap de futuros, e aí é parte do papel também, complementando, a resposta, né? É você criar roadmaps, é você criar cenários, tendências e probabilidades, né? Quem faz roadmap de futuro e todo setor estruturado no Brasil, fora do Brasil, que é punjante, que é robusto, cujo risco é muito alto, eles, obviamente, no caso da aviação civil, eles estão preocupados com novos materiais. Dá para fazer uma fuselagem usando grafeno, que ela é 200 vezes mais resistente que o aço e infinitamente mais leve, né? Dá para tecido que é revestido o avião, tudo é analisado. Então eles foram lá na Nordisk, né, perguntar ao CEO da Nordisk se esse tal de Ozempic, né, que nasceu e foi pivotado muito rápido, né,
como um medicamento para diabetes, e os caras viram que tinham o efeito colateral de emagrecimento, né? Vem cá, essas canetinhas, que amanhã nem canetinha vai ser de outro jeito, né? Vocês acham que isso é uma tendência global, sim ou não? E quando é que termina essa patente? Fizeram lá um monte de perguntas, e o camarada falou assim, sim, é uma tendência global. Ora, então eles voltaram muito entusiasmados, porque se é uma tendência global, o consumo de combustível das aeronaves vai diminuir, porque o peso da tripulação vai reduzir. Turma. Né? Eles podem reduzir um pouco mais a distância entre cadeiras, né? Aumentar o número de cadeiras, né? Que não dê a ideia aí para as nossas companhias que já não cabem mais, né? Que não precisaram de Ozempic. Mas olha o que eles estão olhando de cenário para melhorar. Nexos entre coisas radicalmente separadas, independentes, que não tem patavina nenhuma a ver. Agora, um especialista daria conta disso? Nunca. Não. Né? E aí entra o lado que a gente falou no início também, que é muito importante. Gente, tá um tesão viver nesse mundo. Nós estamos vivendo, e a Emel fala isso. Porque tem gente que está vivo, mas não está vivendo. É um tesão para quem está vivendo. Para quem está vivendo. Para mim também está. Bem colocado. Ela, inclusive, falou que todos nós participamos, inclusive, por coincidência, né, da geração T, né? Falei tesão aqui. T de tesão. Na verdade, é de transição. Cara, não é meu avô que está mais aqui. Gratidão, querido amado, né? Meu tataravô. Assim, eu integro, eu valorizo, eu reconheço e agradeço, né, os meus antepassados. Eu acredito e falo sempre que você não rega uma árvore na folha, você rega na base, né? Isso é um princípio oriental, que é muito forte para mim, né? Na minha filosofia lá da Seichonoye, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que agora cabe a mim. E esse legado de muita gente, né, preparou uma série de transformações em que essa transição é possível a gente criar um ponto de equilíbrio, que o máximo do avanço da tecnologia esteja em favor da vida, na regeneração, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, na geração de coisas mais saudáveis, né, de hábitos e comportamentos. Né? Eu tenho um ponto que bom que eu pude viver o que eu vivi para trazer aqui hoje essa provocação. Vamos lá. Hoje eu consigo ter um olhar mais claro sobre a questão do futurismo e sobre previsibilidade. Porque o futurismo nada mais é do que uma previsibilidade. Sim. Que é uma tendência que você coloca. Por experimentar a feira de Osaka e vivenciar, por exemplo, o pavilhão do Japão, lá eles colocam diversas características maravilhosas sobre a alga. E eu me perguntei, no primeiro momento foi, nossa, a alga é fantástica, tem 36 vezes mais proteína do que a proteína animal, tem não sei quantas, eles dão uma aula sobre a alga. No final, eu debatendo com um colega lá, abraço pro Sérgio, ele chegou e falou assim, porque é o único produto que o Japão tem para comercializar, que ninguém tem, então eles têm que vender esse peixe. E aí eles ou essa alga, né? Ou essa alga. E aí, colocando esse contraponto, eu consigo entender que o futurismo também segue tendências de empresas ou de produtos que têm grande escala, que tem grande quantidade, como é o grafeno, como é a alga, como é o petróleo no passado. E aí você vai fazendo esses cruzamentos. Eu estou certo ou eu estou viajando? Não, eu acho que você está certo. Eu gosto muito de trazer aí nessa tônica, até porque um pouco antes você falou entre o passado e o futuro, né? Você tem prédios high-tech, mas tem um templo milenar, né? O termo técnico disso é ambidestria. Ambidestria. É você viver mais focado entre o presente e o futuro, correto? Então, o que eu acho que o grande tesão que eu percebo de viver no momento é que nós estamos num presente completamente fornecido por uma criatividade humana extraordinária que trouxe, né, uma série de possibilidades, lamentavelmente ainda muito mal utilizado, muito mal aproveitado, e nada contra, né? Vocês conhecem, sabem que eu gosto de ir para uma pista de dança. Né? Mas não é possível que você tenha aqui uma biblioteca de Alexandria na palma da tua mão, né? Um poder computacional maior do que colocou o homem na Lua, muito maior do que o computador que colocou o homem na Lua, para a turma ficar só na dancinha. Né? A grande questão que
que essa ambidestria, né, que é o ponto que eu trago aqui como resposta para você, contribui como é que eu estou olhando para essas possibilidades de hoje, entendendo os impactos de futuro e tentando aproximar essa realidade, que será o impacto do futuro com a consciência no que eu faço hoje. Porque qualquer coisa no futuro é resultado do que você está fazendo do teu estado de consciência ou não atual, para a tua vida, para a tua empresa, para uma nação, para a sociedade humana. Né? Então, o Kai-Fu Lee, por exemplo, ele diz, nessa era de inteligência artificial, nessa era de disrupção abrupta, né? De velocidade. Gente, a gente se perde ainda agora, né? A gente está falando de IAs aqui, eu falei do Manos, você já me deu uma dica do Cursor, né? E, cara, é tanto IA já. O negócio foi agora, tem 2 anos. Sim. O ChatGPT, cara, foi agora. Né? 2 para 3 anos, vai. Olha, né? Olha o tanto que tá andando. Cara, é uma loucura, então tu já não acompanha mais, tá certo? Mas o que disso está sendo, de alguma maneira, estruturado, canalizado, para ampliar a minha cultura, para ampliar a minha sensibilidade, para ampliar a minha responsabilidade, autorresponsabilidade, a responsabilidade com o outro, para me integrar com outros seres vivos e respeitar ele, para regenerar o planeta. O que de todo esse cabedal de possibilidades eu tenho? E aí entra o Kai-Fu Lee, como eu dizia, ninguém menos do que o dono da caneta do World Economic Forum, né? De Davos, né? Da cadeira de IA, ele é o responsável pela cadeira de IA, ele que foi um engenheiro da Microsoft, foi engenheiro do Google, né? Tem um fundo de alguns bilhões de dólares na China, que investe, né, lá em startups, e o livro dele é 2041, AI 2041, né? Ele vai indicar que você tem 3 Cs que permitem a gente levar em conta essa realidade do hoje, entendendo o impacto do amanhã, para saber de que maneira você vai chegar nesse amanhã. Porque se você entende que a IA te ameaça, se você tem medo dela, porque você ainda não ampliou o teu repertório, você não se abriu para as possibilidades que esse mundo agora está te dando. E ele te dá uma dica, 3 Cs. A Amy falou, né, sobre isso lá no último SXSW, né, sobre o que a gente está fazendo com o uso dessa tecnologia. Eu queria fazer uma contribuição porrada agora, tá, Giba? Já que você levantou termos como ambidestria, anotei aqui, ambidestria. Nexialistas. Nexialistas. Entropia. Eu quero fazer o seguinte, já que a gente está falando dessa, até que você levantou essa questão aí, né, de mudar os dogmas e tal, não sei o que, e a gente já falou de repertório, eu quero trazer um tema que eu ouvi um podcast sobre este tema, que chama Demolição Digital. Que ele fala muito sobre isso, né? Do que as nossas referências, né? Os nossos repertórios, ele vem de coisas que às vezes a gente nem viveu, né? E o que é levantado nesse podcast que eu achei massa, escrevi um artigo sobre isso, coloquei dentro do meu livro uma reflexão sobre isso também, é justamente isso, cara. O que a gente consome hoje de história, de tudo, né? De conteúdo, ele está no digital. Você não tem mais fita, você não tem mais DVD, você não tem... Está tudo na mão das plataformas de streaming, né? E aí, o que faz com que aquele conteúdo esteja ou não dentro dessa plataforma? É o quanto ele é consumido, certo? Então, se a gente só consome novidade, só consome as coisas que estão chegando agora, e nos últimos 2 anos também nunca se produziu tanto conteúdo quanto nos últimos 2 anos, né? Aonde vai parar o nosso repertório? Porque daqui a pouco a gente não vai encontrar um documentário da Guerra Civil de não sei quanto. Em função do consumo e do mercado, né? Exatamente. Esse é o ponto crítico. Exatamente. Aí, né? Da demolição digital é justamente essa. Quem que está filtrando o que a gente vai ter de informação ou não? Não, perfeito. Se deixar com que o paradigma do mercado, exclusivamente, ele conduza a narrativa humana, aí a coisa vai ficar complicada, né? Porque hoje o mundo tem um líder global que está aí com uma visão mercantilista e criando uma iminência de guerra, de um conflito
multipolarizado. Então, isso vem do quê? Eu que sou empreendedor, né? Lá na minha historinha, no meu storyteller, né? 15 anos saí de casa, 18 monta a primeira empresa, quebra umas 2 ou 3 a 4 vezes, né? Eu tô na terceira ainda, Giba. Vou chegar lá. Não, tá bom. Você antiguidade já não é posto, vou chegar lá. Né? E aí vai evoluindo, mas sempre com uma paixão pelo empreender, né? Com a paixão. Porque, para mim, o empreendedor, só um breve comentário, é o maior exemplo de fé que existe. Com carinho aos clérigos aí, os padres, os pastores, né? Mas ele tem o dele no final do mês bonitinho. Já o camarada, irmão, que tem a farmácia lá com 3.000 itens, a padaria da esquina, entendeu? Não tem ninguém que garante para ele que aquela fatura, aquelas duplicadas, sei lá o nome que ele dar hoje, que ele se comprometeu, ou aquela folha de pagamento, quando fechar o mês ele vai ter grana para fazer jus àquilo. Ninguém garante. E se não garante, amigo, ele vive do quê? Ele é teimoso, né? E ele abre a portinha todo dia, abre cedo, mas fecha o problema não é matar todos os leões ou um leão por dia. O problema é tirar as antas da frente do caminho. Pelo amor de Deus. Essa é a minha. Se você botar no teu livro, você bota lá. Isso aí foi o Dan Rocha. E não é anta, é jumento. E na prática, é dizer o seguinte, quer dizer, se o meu espírito empreendedor, que foi que me trouxe até aqui, que me levou a conhecer o mundo, né? E sempre ligado ao comércio, ligado aos negócios, né? Então, eu sou o maior defensor do mercado, né? No entanto, nós precisamos compreender quem serve a quem, né? Nós precisamos entender quem serve a quem, porque se a gente for falar de mercado por mercado, e dentro do paradigma da demolição digital que você traz, existe um outro aspecto, inclusive muito danoso também. Se eu começo agora, então, a entender que a IA, ela processa aquilo que eu produzi, que você produziu, que bilhões de pessoas produziram, né? E ela gera, vamos dizer assim, a síntese disso, e as pessoas se acomodam a usar essa síntese, daqui a pouco nós não estamos mais produzindo. Sim. E aí nós vamos estancar, nós vamos paralisar a capacidade nossa criativa, né? De pensar, né? Os nossos conceitos, os nossos insights, né? Porque eu não quero correr risco, já que aqui me dá pronto. Vai ser tudo muito superficial, né? E aí eu me preocupo agora eu vou trazer os novos termos aqui para vocês. Ao longo da vida, o ser humano, ele teve uma influência e uma necessidade de ser influenciado por Descartes, por Newton, né? E nada contra, né? Extraordinários, contribuíram muito. Como é que a ciência, a saúde, né, a medicina ia se desenvolver se os caras não seccionassem em parte, estudassem para entender o todo, correto? Mas isso ficou quantos séculos para trás? Nós estamos quase 3 séculos reproduzindo o mesmo conceito cartesiano de fragmentação da vida. Por isso que o cara não consegue ser um nexialista. Ele vira um especialista. Então o camarada, e a gente adora um especialista, paga cara pra caramba. Esse dentista, bicho, é o melhor cara de canal de dente da América Latina, bicho. Agora tem um detalhe, né? O cara não te vê, não vê tua boca, não vê teu dente, tu tá morrendo na cadeira, mas ele resolveu o problema do canal. Se esse cara não tiver sensibilidade, você quer ver um outro lado da moeda? Que foi incrível a contribuição do Daniel Goleman, né? Quando ele traz a visão da inteligência emocional, correto? Perfeito. Por quê? Porque durante séculos a gente valorizou o quê? Na linha do Descartes, a inteligência intelectual, né? Intelectual. Quem tinha o QI maior, acabou, né? Processo seletivo de presidente de companhia, blá, blá, blá. Pô, vem uma onda que não é do Goleman, mas o Goleman foi um grande, né, contribuinte e difusor. Ele traz a inteligência emocional. Aí vem uma senhorinha, muito na dela, física de formação na MIT e filósofa por Harvard, chamada Dana Doha, doutora Doha. Ela vai e fala, não é QI e não é QE, é QS. Que raios que é QS? Aliás, um livro magnífico dela, né? Não é o quociente de inteligência nem o quociente emocional. É o QS, é o quociente de espiritualidade, spirituality. Porque ela fala o seguinte, se o camarada tem uma inteligência emocional muito aguçada, mas ele usa isso para manipular alguém sem ética... Perfeito. A gente vê isso de vez em quando. Então ela diz que o amálgama que a gente... Então eu estou falando o tempo todo do caminho do meio, né? A ambidestria, toda hora a gente está falando um pouco disso, né? Entre você desenvolver muito a tecnologia, mas lembrar do humano, temperar essa tecnologia com calor humano e tal, né? Então isso aqui é mais um ponto. Se eu não tenho esse amálgama,
né? E os orientais têm isso de uma maneira muito bonita, muito espontânea, pela forma como eles vivenciam, e muitos ocidentais também, né? Que é unir o melhor, o máximo que eu puder desse intelecto com essa inteligência emocional, mas com uma postura de contribuir com o coletivo. Uhum. De contribuir. Quando eu vou resgatar aqui em algum momento os 3 Cs do Caifulia. Eu tô esperando. Que vai dar um gancho bom. Eles estão escritos aqui, né, Rocha? Eles estão escritos aqui, mas vai ser logo após. Vamos falar dele depois, Nós vamos falar só desses 3, tá anotado aqui, inclusive. Mas você me trouxe a memória aqui, que é o seguinte, o Bel Marx tá muito alinhado com ele. O Bel Marx tá. Porque ele tá no meio do caminho, sabe por quê? Porque o Bel Marx antes só era balada, cachaçada, aquele negócio todo de micaretas. Correndo. Agora ele faz uma micareta e uma corrida. Então a galera não bebe, mas se diverte. Parabéns, né? Então o negócio tá... senhores. Você tá aí no caminho do meio. Muito bom. Quer saber os 3 Cs, meus caros? Aguarda só um pouquinho, fica com a gente. É só o tempo do Patinho fazer o quê? Quack. E voltamos, meus queridos. Falei que hoje seria um dia especial. Rapaz, os papos com o Giba, eu falei aqui nos bastidores, vou repetir para a nossa audiência escutar. Deveria ter 3 horas, 4 horas de duração esse programa aqui. Mas, se tivesse 3 horas, a gente não ia sair daqui, ia lá para Fogo de Chão, um dos nossos patrocinadores aqui, e eu tô ficando com fome. Giba, vamos direto pro assunto. A gente falou dos 3 Cs, não foi isso que a gente deixou no ar? Os 3 Cs? Posso falar de cara os 3 e aí você já detalha eles? Pode ser, pode ser. Vamos lá, os 3 Cs são consciência crítica, que é um pouco de repertório também, né, que a gente falou, criatividade e curiosidade. Anota. É tão futuro e é tão velho. E mais é tão uma antigo, vez. né? Ele diz que o futuro é ancestral, né? Olha aí, mas olha na aí. prática é isso mesmo. Kai-Fu Lee é quem menciona no seu livro, em suas muitas obras e palestras, e lembrando que ele é quem tem a caneta de inteligência artificial do centro de poder mais significativo do mundo, que é o Fórum Econômico Mundial. E o Kai-Fu Lee, ele diz que esses 3 Cs são dicas importantes para nós atravessarmos essa transição tecnológica para o futuro, entendendo com muita clareza o papel do humano dentro do processo, né? Uhum. E eu gosto dessa abordagem. Inclusive o livro dele, que é AI 2041, é um livro magnífico, porque ele juntou com um amigo dele, que é de ficção científica, ele com um gigante, né, do conhecimento técnico, né, da tecnologia, e cada capítulo, por exemplo, o primeiro é sobre Big Data, mas é uma historinha, uma ficção. E elas, todas as histórias, se passam em 2041. O segundo vai abordar IA, o terceiro, sei lá, vai abordar o quê, entendeu? Blockchain, coisa do tipo. Só que ele vai, ao final daquela historinha contada, que é sempre muito bem contada, é muito instigante, né, portanto prende o leitor, ele vai fazer um comentário, olha, isso que está aqui, já é possível, por quê? Porque já tem isso, isso e aquilo. Então, é assim uma dica de ouro. Legal. Mas vamos à dica mais importante, que são os 3 Cs que você leu. Quando ele diz formar consciência crítica, de fato tem a ver com aquilo que nós falamos lá no início, que é a capacidade de você sair do quadrado. Chega da humanidade, numa visão cartesiana, e está dentro de sistemas padronizados, que eu ficava sempre a vida inteira incomodadíssimo quando eu tinha que ir para uma reunião de liderança, né, dentro de uma organização pública ou privada. Olha, o slide padrão, o template... Segue. Olha, sabe o que vocês fazem com esse template? Não, e a galera, não, é o PPT e a logomarca tem que estar aqui no cantinho, não sei do que. Eu falei, eu não estou vendendo nada para ninguém. Uhum. Isso aqui é uma reunião interna. Eu vou usar Prezi na época, né? Era... Né? E não é para ser exibida, é porque eu acho que é mais lúdico, mais rápido. Eu vou conseguir falar melhor o meu conteúdo para a minha equipe interna, ou para vocês, né? Para os outros líderes. Mas não, tinha que ter um padrão de um slide padrão. Tenta entender isso. Uhum. Então, quando você fala templatização da humanidade, padronização da humanidade, você acha que 300 anos de cá para cá mudou? A maneira como a academia, a universidade ensina um engenheiro, ensina um arquiteto, ensina um cientista, ensina um médico? Não mudou nada. Está templatizado. Está templatizado, está padronizado. Agora está um pouco pior, está plataformizado.
É verdade. E eu não tenho nada contra as plataformas, de novo, vamos usá-las da melhor maneira possível. Mas será que a forma de eu acessar um conteúdo, a minha interação com o conteúdo, ela uma vez que tem que estar circunscrita a um padrão de plataforma, é a melhor maneira de eu aprender, de eu gerar conhecimento, de eu compartilhar conteúdos? Né? E estamos indo agora para uma quarta era, né, com a IA, que eu estou chamando de promptomização da humanidade. É boa. Quer dizer, a galera já está fazendo, então, com que você, para poder usar um IA, use esse prompt aqui. Quer dizer, o que tinha sobrado dentro do raio do negócio da IA, bicho, era você ser um cara foda, desculpa o termo, né? De elaborar. Conheço tanto desse negócio de xícara aqui, né? Que eu vou elaborar um prompt para IA que não tem nenhum aventureiro aí do mercado. Agora não, você é só você usar agora os que eu tenho que aí. usar o prompt de prateleira de alguém? Perfeito, nossa. Então, quer dizer, estão deletando o humano. Porra. Você deletar o humano. Na hora que a nossa previsão... Então, consciência crítica é sobre isso. Até onde a tecnologia ela me proporciona, né, um autoconhecimento, amplia a minha potência, ela me permite, vamos dizer assim, influenciar o conjunto maior do coletivo, que é o impacto mais próximo ou mais distante, né? Ou até onde eu reduzo a mediocridade do processo. Se eu não tenho capacidade de leitura, e cada vez a galera lê menos, né? Porque eu estou pegando conteúdo pronto. Sim. 10 minutos, eu estou ouvindo velocidade 2. Então eu estou perdendo o nível de profundidade, de um senso de análise crítica. Não vou falar nem no campo político, né? Que nem cabe colocar aqui. Né? Aí é doideira, né? Que a galera está chegando no nível de mediocridade, que os que chegam e entregam algo pronto, ela já pega pronto e reproduz. Replica, O último C, né, é o da curiosidade, né? Então tem a ver tem a ver de novo com a criança, né? Cara, como é que a gente aprendeu a fazer as coisas que a gente faz, né? Errando, né? Sim. Como é que você meteu o dedo na tomada lá e tomou o primeiro choque? Curiosidade, nunca mais você errou. Deu um choque. Exatamente. Testa rápido, erra rápido, corrige rápido para crescer rápido. Então você está em viagem. No caso do choque, corrigiu bem rápido. Então você está em viagem, mas por quê? Mas não sei o quê, mas por quê? Mas por quê, menino? Depois eu te explico, tal, né? Tá chegando, tal, né? A curiosidade, eu queria saber, eu queria instigar. Eu adoro o Pato Fu, né? O Pato Fu tem aquela menina, a cantora, tive a honra de estar num show com ela, e ela... Porque meu pai é Flamengo, você é Botafogo, né? E ela vai perguntando, né? A criança perguntando uma série de coisas, é uma letra lindíssima, né? Pela curiosidade, né? Então a curiosidade é o que fomenta a vida, é o que nos faz humanos, né? Então ele diz, não perder, ao contrário, estimular essa curiosidade. Sim. A ciência só se desenvolve por conta da curiosidade. Perfeito. É engraçado, né? Essa molécula isolada aqui, de novo, nexialismo, né? Aplicada a uma alga, né? Esse insumo aqui aplicado numa alga gerou tal coisa. Será que para aquela situação do câncer, né, também faria o mesmo sentido, já que a estrutura molecular, sei lá o que, é igual? Estou inventando uma parada aqui, né? Sim. Né? Mas é isso. Giba, cara, que papo maravilhoso. Eu tinha mais 200 coisas para perguntar aqui, mas realmente a gente está chegando ao fim do nosso programa. Temos alguns blocos característicos. Eu queria fazer um parênteses, falar que eu já conhecia você antes dele. A gente compartilhou, assisti a sua palestra e depois eu palestrei para um evento de um amigo em comum, que é o Roberto, né? Que estaremos lá amanhã no aniversário dele. É verdade. Abraço, Roberto. Grande Roberto. Quem quiser assistir... Tem o lá pra primeira temporada do Roberto. Na primeira temporada tem lá a edição com ele, e vão adorar, que é um cara fantástico, incrível, falando de clube de vantagens, benefícios. Roberto Nil, Eu vou abrir a caixa preta. É bravo, é bravo. Bicho é doido. O bicho é corajoso mesmo. Mas desculpa. Posso favor, fazer? Por favor. A gente tem um bloco final, 2 blocos finais, né? Um deles é a indicação de um livro. Você já indicou aqui o AI 2041, que eu vou comprar e já vou ler, já é o meu próximo. Mas indica um outro aí para as pessoas, ou um livro, ou uma série, um filme, para as pessoas conhecerem de onde você bebe, de conhecimento, a fonte dela. Eu já vou estimular, a gente tinha parado de dar aqui, né? As indicações. As indicações, até porque senão a gente ficava... Tá liberado, a gente falava muito, então já estava até... Mas esse daqui é muito legal, que tem muito a ver com o que você colocou aqui, que é a conspiração consumista. É incrível. Né? Uma série no Netflix que é o Buy Now, The Shopping
Conspiracy. É incrível. Não, eu vou, já que dei uma sugestão no campo mais da tecnologia, eu vou procurar dar uma sugestão. Talvez assim, um pouco mais nessa pegada mais da consciência, né? Que vai, eu acho, poder ajudar as pessoas de diferentes maneiras nesse processo de transição, né? Um dos maiores psicólogos da atualidade se chama Adam Grant. Legal. Adam Grant, os livros todos com T de tatu no final, Adam Grant. G-R-A-N-T, né? Eu tenho orientado muito executivo, muito empresário, muitos seres humanos, né? Melhor falando. Boa. E o que eu estou notando é que a transição, ela tem provocado muito mais medo do que esperança. Uhum. Visto que as pessoas estão nos padrões antigos e têm muita dificuldade de sair, né, da sua redoma, ampliar o repertório e tudo aquilo que nós falamos aqui, né? Talvez uma forma de compreender um pouquinho melhor suas relações com o outro, né, te ajude no teu processo de autoconhecimento. Então, autoconhecimento, de alguma maneira, está atrelado ao processo de como eu lido comigo mesmo e como eu lido nas minhas relações. Então, o Adam Grant tem alguns livros nessa linha, mas um deles que eu queria enfatizar se chama Dar e Receber. Excelente. Esse é o nome do livro, Dar e Receber. E lá ele vai te explicar que em qualquer relação você tem 3 arquétipos. O doador, a característica humana de ser alguém que se doa, que se dedica, que faz pelo outro e tal. O tomador, que é aquele que realmente é o vampirão, que está ali, às vezes, na simpatia para arrancar o que é teu, tua ideia, né? E a gente sabe, dentro das corporações, né? Infelizmente, esse modelo mental, ele é muito viciado em muitas pessoas. Então, existe essa figura. E um terceiro que me surpreendeu muito, eu nunca tinha parado para pensar, mas que é bem interessante também, que ele chama de compensador. Que é aquele que até é muito doador, mas ele tem uma necessidade cultural dele, e nada do que eu estou falando, doador, tomador ou compensador, eu estou dizendo... Eu não estou dando uma ordem de juízo aqui. Que é certo, que é errado, porque aí é a leitura de cada um. Tá? Ele só botou dentro dos arquétipos para classificar. E quando ele fala, então, desse compensador, ele até ajuda, ele até se dedica, ele até, né, serve, mas ele tem uma necessidade de ser compensado. Aí você vai transportar isso para as relações pessoais, casamento, perfeito, relação... Já viu alguns aqui irmãos, já. Não é? Vem, porque não tem como não vir, né? E aí ele vai te mostrar, de uma maneira natural, com base científica absurda. Esse cara é o psicólogo do Bill Gates, é o psicólogo de grandes caras aí das empresas de tecnologia também. E ele vai te mostrar de uma maneira muito profundamente concreta, né? Quem é você nessa história? E é de arrepiar. Legal, hein? Porque num primeiro momento tu quer te identificar com aquilo que tu acha que é o melhor. Vá ler o livro, vá até o fim. E quando você começa a esse autoconhecimento, enfrentar tuas máscaras, arrancar tuas máscaras, entender como lidar contigo mesmo e fazer refletir a relação com o outro, você começa a realmente entender. E naturalmente que ele dá dica de como se blindar em relação ao comportamento, né, alheio. Não no sentido de criar um inimigo, né, mas de compreender por que cada pessoa é como é, e o que eu posso ou não, até que ponto eu posso, que espaço eu posso ou não dedicar isso. Então está no campo, então, aqui mais da psique, está mais no campo, né, do namastê, meu namastec aqui, né, já que eu tinha dado uma dica tecnológica. E já seguindo essa linha aí, aonde é que a galera pode entrar em contato contigo? Cara, deixa eu dar meu livro antes para ele. A galera já conhece seu livro, tá brincando? Pô, deixa eu presentear o nosso convidado. Giba, eu vou aqui te presentear com A Morte da Vaca Roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Olha, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Provocativo, né? Eu sou um cara provocativo. Daí, tem um tempinho mesmo que eu tava querendo ter o privilégio aqui, vou querer dedicatória, claro. Claro, vou fazer. Muito obrigado mesmo, será lido e debatido. Boa. Né? Aí também tem o velho novo. Tem o velho novo aí também. Já fiquei curioso. Não dá spoiler, não. E para finalizar, agora sim, né? Já emenda, como é que acha você nas redes sociais? Faz o seu público gourmet para aquela câmera ali, ó, que é a sua. Para consultoria, para mentoria, para missões, para debates de futuro e também para dancinhas nas horas vagas. Pode chamar. A gente faz o sério e depois termina, né? Com muita alegria, né? Bom, na prática, a
as minhas redes sociais são identificadas com Gilberto Namastec, que é uma brincadeira do Namastê com CH no final, Namastec, que é o Namastê na tecnologia, que é tudo que nós falamos aqui, né? Eu vou para dentro da tua empresa, né? E vou auxiliar um processo de transformação digital, um processo de transição tecnológica, de prospecção tecnológica, não a partir apenas de ferramentas, que isso a gente domina bastante também, né? Mas muito mais sobre a cultura organizacional. Legal. Né? Como esse processo de humanizar, né? E os RHs acabam adorando a gente, né? Porque contribui muito para que as lideranças tenham uma compreensão desse todo, né? Uma percepção de todo, né? Que objetivos tem o próprio líder, né? É a meta dele próprio, que propósito dele próprio, né? Tem, e o que se inclui a própria empresa, o que é independente da empresa, né? Que colabora com a vida, né? Então a gente acaba auxiliando as corporações em situações de organizações que realizam eventos, palestras. Tenho falado pelo Brasil inteiro, estou indo a Portugal agora em agosto também, em Angola, já estive fazendo palestras. O homem é TEDx, meu filho, não é qualquer um não. Eu tive essa honra, né? Tive essa honra também de estar lá. Mas assim, poder auxiliar as empresas e as pessoas de uma maneira geral, a minha agenda de mentoria para executivos ela é bem restrita, né? Porque eu faço isso, assim, tem um critério muito profundo para mim, que precisa valer muito a pena a minha contribuição para que aquela pessoa impacte, né, num nível muito alto e um número muito grande de pessoas. Então, eu dou mentoria para executivos, mas ao longo dos 2 últimos anos não passaram de 20. Né? Então eu tenho uma agenda bem restrita, mas não deixa de ser também. Perfeito. Em algumas ocasiões, né, por conta dessas temáticas, né, eu ajudo a fazer uma curadoria, né? Então, às vezes a empresa quer trazer, ou a organização quer fazer um grande evento, alguma coisa, e quer reunir cabeças, né, de diversos segmentos distintos para fazer esse nexialismo ocorrer ali num palco, dando uma visão de futuro e etc. Eu ajudo muito a fazer essa curadoria também, porque tenho grandes mestres com os quais eu aprendo. Né? Mulheres incríveis, homens incríveis, que eu leio, que eu sigo, que eu prestigio em palestras. Né? Então, não apenas eu me ponho à disposição num palco, como mas também ajudo, né? E é por isso que não podia faltar esta cabeça aqui nesta mesa, Dan Rocha. E é sempre um prazer inenarrável estar aqui na presença de Dan Rocha, meu irmão querido. A honra é minha, viu, Dan? O nosso querido Namastec, Giba Namastec. Gratidão. Sempre aprendizado puro. Vocês estão de parabéns, esse programa é incrível e tem ajudado muita gente. Fico muito obrigado, feliz. Giba. Obrigado pela esperamos presença. E nasceu com propósito e vai continuar, vai perdurar. Com muito propósito aí e só está aumentando. Agradecer até a toda a nossa audiência que vem acompanhando, o número de inscritos, tanto no YouTube, no Spotify, quanto no Instagram, tem crescido, a interação tem aumentado. Estamos trazendo cada vez mais pessoas interessantes. Só insights positivos e grandiosos. Você que não está anotando aí, meu filho, tá perdendo. Deezer, Spotify, Apple Music, Alexa, Google Podcast, estamos em todas as plataformas sem faltar nenhuma. Não perca, todo sábado às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band, porque quando tem Fórmula 1 a gente começa um pouco mais cedo também, tem isso, né? Tem que avisar a galera, né? Fórmula 1, viu na grade de programação, por enquanto, liga mais cedo. Estamos deixando, por enquanto. Né? Meu cara. E agradecer demais a audiência de vocês. Meus queridos, até a próxima semana, na linha de frente. Vem com a gente.